Olá, pessoal! Nós vamos dar continuidade à nossa aula de cinética. Nessa segunda parte, nós vamos continuar conceituando algumas coisas e vamos começar aí por torque. Então, para a gente entender um pouquinho sobre o nosso conceito torque, nós vamos pegar o nosso exemplo aqui de volta, a nossa caneta, né? Lembra que nós falamos sobre centro de gravidade, né? Nosso ponto de centro de gravidade que todo objeto vai ter. Então, vamos pensar que a gente tinha visto na outra aula que nosso ponto de objeto é aqui, próximo ao cantinho da caneta aqui, né? Então, vamos segurar nele aqui. Se eu pegar e empurrar essa caneta, estivesse numa mesa, e empurrasse ela assim, ó, ela iria se locomover inteira, certo? Mas, se eu fizer essa força aqui, ó, ela nem está... O que aconteceria com ela? Ela iria girar. Esse movimento giratório, né, quando a gente faz uma força atuando aqui, se chama torque, né? Ele pode ser em outros sentidos também, sempre pode ser em outros sentidos também, né? Pode ser, por exemplo, esse movimento giratório aqui também, né, conhecido como torque. Então, quando a gente fala em torque, se você colocar torque na internet, a primeira coisa que vai aparecer realmente é apertando um parafuso, por exemplo, né? Porque esse movimento giratório, né, a pressão, essa força giratória, é conhecida como torque. E o torque sempre vai estar, a fórmula para torque seria a força, né, a força que está sendo imprimida, né, vezes a distância perpendicular, né, justamente desse centro de força, né, desse centro de gravidade aqui. Outra coisa importante se entender o que é a alavanca, né? A alavanca geralmente é uma barra, né, apoiada, né, num ponto de apoio, né? Também chamado isso de fulcro, né, onde vai ter uma força atuando de um lado, né, e um resultado do outro, né? Então, se a gente pensasse aqui um ponto de apoio, né, a nossa barra, né, estou fazendo uma atuação de uma força aqui onde posso estar levantando, né? Por exemplo, aqui meu outro dedo aqui, né, posso estar fazendo esse meu dedo subir aqui, né, esse apoio. Tá? Então, isso aqui é conhecido como chamado de alavanca. Então, um outro conceito também utilizado na cinética, né, é chamado momento, né, que vai calcular a possibilidade de movimento de um corpo. Né? Então, o que seria isso? O momento, né, também representado pela letra Q, né, ele é a multiplicação da massa vezes a velocidade. Então, um corpo que está parado, ele tem momento igual a zero, porque ele tem zero velocidade. Mas se entrar em colisão, né, com outro corpo, né, os dois corpos sempre vão se mover em sentido linear, né, assim, vão se sentir em movimento linear, na direção que o corpo de maior momento estava se movendo. Então, se esse corpo estava parado e o outro vem, né, os dois vão se mover desta forma aqui, né? Às vezes podem se mover juntos, dependendo da massa, tudo mais, aí vai entrar outros cálculos, ou pode realmente se mover separados, né? Mas se dois corpos colidem, né, de frente, né, dois corpos que estão já em movimento se colidem de frente, os dois vão passar a se mover por a direção daquele que tem maior momento. Então, se esse tiver maior momento, ele estava vindo de lá, vai se mover para cá, o outro corpo vai acabar se movendo junto para cá. Certo? Vamos ver um outro conceito, né, também utilizado na física, que nós aprendemos lá na escola, né, aparecer aqui na cinemática, é o conceito trabalho, né? O que seria o trabalho, né? É a força por um deslocamento, né, medidas em joules, né? Então, é pensar o trabalho, se teve uma força atuando, né, que fez um objeto se deslocar, aconteceu trabalho. A gente diz que teve um trabalho que aconteceu ali, né? E a unidade de medida de trabalho são os joules. Também podemos falar sobre potência. Quando a gente fala em potência, nós estamos falando de trabalho por um determinado tempo. Então, nós vamos falar sobre variação do tempo, né? O trabalho realizado por um determinado tempo, né? Se a gente pensar que trabalho é força vezes deslocamento, né? A nossa fórmula, né, de potência vai ser força por deslocamento, né, divididos ali, né, sobre a nossa variação de tempo, né, tempo final, tempo inicial daquela realização de trabalho, né, ou podemos diretamente, né, se a gente já tiver a informação de quanto de trabalho está sendo, trabalho por variação de tempo. E nós precisamos também falar sobre energia. Energia é a capacidade de um corpo de realizar trabalho, né,
E essa energia ela pode ser cinética ou potencial. A energia cinética, que é a energia do movimento, né? Ela pode ser calculada da seguinte forma, né? Metade da massa daquele corpo vezes a velocidade ao quadrado. Né? Então, uma coisa importante entender se um corpo, né, está parado, né, zero velocidade, a sua energia cinética é igual a zero também. E também nós vamos falar sobre energia potencial. A energia potencial, né, relaciona o peso com a altura, ou ali a distância da superfície. Uma outra energia, né, que é legal a gente falar, que é a energia elástica, né? Os corpos têm uma capacidade, às vezes, de absorção, né, e distribuição de determinada força, né? E isso pode interferir realmente corpos diferentes recebendo a mesma força, né? Essa capacidade elástica dos corpos, né, interfere completamente também na ação, tá? Então, a deformidade, né, a capacidade de deformação, né? Então, por exemplo, uma borracha, né? Se você bater em uma borracha, a capacidade de deformação dela, né? Por exemplo, uma bexiga, alguma coisa, né? Tem maior capacidade elástica, né? Do que você bater, por exemplo, num copo, né? Num vidro, né? Então, são capacidades elásticas bem diferentes, né? Então, a distribuição de força vai atuar de uma forma diferente. Um outro termo que é importante vocês terem conhecimento também é estresse, né? Estresse mecânico, né? Nós falamos sobre densidade, né? Nós falamos sobre pressão, né? Pressão, lembra que a gente deu o exemplo, né? Sobre a caneta, sobre a mão lá, né? Então, a quantidade de pressão que executa determinada área. E aqui, então, quando a gente está falando desse objeto atuante da força aqui, né? Nós falamos sobre pressão, né? Mas existe esse outro objeto aqui, por exemplo, a minha mão, né, que está sofrendo um estresse, né, está sofrendo essa pressão, né? Então vai sofrer um estresse diferente desse ponto, né, vai sofrer maior estresse do que aqui, né? Então, estresse também é um termo bastante utilizado para cálculos cinéticos. Então, vamos entrar em outros termos aqui agora que são importantes também a gente entender. Por que a gente precisa entender esses termos? Porque muitas vezes é a forma como nós vamos ver as forças atuando em determinados corpos, né, ou determinado corpo, né? Então, por exemplo, compressão, né? Compressão é aquilo que a gente conhece mesmo, né? Estou pressionando, né? Uma força, outra força atuando em sentido de encontro, né? Então, pressionando algo, né? Então, a tensão é o contrário da compressão, né? Puxando para fora, né? Uma força, cada uma atuando em direções opostas, né? Cisalhamento seria em paralelo, né? Então, por exemplo, tenho a caneta aqui, né? Cisalhamento, né? Estou indo em paralelo, né? Realizando uma força em paralelo àquilo. O arqueamento, né? A força tentando tracionar para fazendo uma curva, né? Então, o arqueamento, né? Tem geralmente uma força atuando para cima, né? Digamos, tentando fazer para cima e para baixo nas pontas, né? Para fazer esse arqueamento. A torção, né? A torção é o processo de realmente forças giratórias contrárias, né? Então, para um lado e outro, né? Processo de torção, né? Torcendo um pano ali, a gente tem essa noção bem do movimento, né? E o carregamento combinado, né? Seria a combinação de mais de um tipo aí dessas ações. E eu deixo aqui a imagem para vocês, né? Para vocês se aprofundarem. E é legal vocês colocarem aí nas imagens, né? Pensar o que é cada uma para que vocês consigam entender pelas setinhas aí o que é cada força. Então, faço esse exercício, né? Mentalmente, né? Em olhar a direção dessas forças atuando, né? E realmente corresponder, corresponder com o nome certinho aí de cada uma. E a gente encerra mais uma aula por aqui. Eu vou deixar um fórum aberto. Eu quero que vocês pensem em todos esses conceitos que nós falamos sobre a cinemática, tanto da aula passada quanto dessa aula, né? E que vocês citem exemplos, né? Onde vocês enxergam esses conceitos, né, aparecendo no balé clássico. E eu deixo aqui o nosso até breve, até a próxima aula. Até mais.